gente está criando nossos filhos para a igualdade? Que exemplos do dia a dia a gente pode pensar para situações em que talvez a gente não esteja conseguindo criar de uma forma igualitária? E que sugestões que a gente pode pensar para conseguir fazer esse exercício da igualdade de uma maneira mais justa e presente no nosso dia a dia? Nesse vídeo de hoje eu gostaria de convidar vocês para pensar um pouquinho sobre igualdade de gênero. Olá, gente, meu nome é Ana Train, eu sou psicóloga e mãe indoor. Esse é um tema que foi sugerido para mim no meu perfil do Instagram, que eu vou colocar aqui embaixo para vocês poderem me seguir lá também, por uma amiga que está pensando essas questões de gênero nesse momento. Nesse espaço curto de tempo, não vou dar conta de todas as vicissitudes, de todas as coisas que fazem parte desse universo que é gigantesco sobre sexo e gênero. Mas eu quero me ater aqui a gente tentar pensar o que é essa igualdade que a gente está falando. Afinal, os sujeitos não são diferentes um do outro? Então aqui vem a primeira consideração que eu gostaria de fazer. Sujeitos são diferentes. Sendo menina, sendo menino, mesmo que sejam criados pelos mesmos pais, tem diferenças aí sim na personalidade de meninas e meninos e de cada criança que nasce dentro de uma família. E quando a gente fala de educação para uma igualdade, a gente não está falando de educar sujeitos que sejam iguais. Quer dizer, o resultado lá no final da fila, a gente não quer sujeitinhos iguais uns aos outros. Isso nem seria possível, nem que a gente quisesse, isso não é possível. Mas então o que se quer dizer com essa igualdade? Para mim, igualdade dentro da educação se refere a uma base de oportunidades que sejam iguais, quer dizer, são as oportunidades e o acesso que são iguais e não as pessoas, a aprendizagem, expressão e constituição de si. Para mim, esses são os principais pilares que a gente deve prestar atenção quando a gente fala de educação de crianças. Uma coisa que a gente pode fazer é um teste consigo mesma e consigo mesmo para ver o quão igualitária a gente está conseguindo ser na educação dos nossos filhos. Por exemplo, se eu peço alguma coisa para o meu filho que é menino, eu pediria a mesma coisa para minha filha que é menina? Considerando a diferença de idade, claro. Será que isso que eu estou falando ou fazendo para ou com meus filhos, eu conseguiria fazer com qualquer um deles, independentemente de sexo ou gênero? Se o que eu estou fazendo ou falando para o meu filho que é menino, eu puder fazer e falar com a minha filha que é menina, então provavelmente a educação que eu estou mirando aqui seja uma educação mais perto da igualitária. Agora, se nesse tratamento a gente já enxerga algumas diferenças, então é porque provavelmente a gente está um pouco mais distante desse ideal de igualdade. Você já ouviu muito por aí, provavelmente, que tal coisa é brincadeira de menina, tal brinquedo é de menino. As lojas, quando elas têm cores e preferências e camuflagens, e inclusive quando a gente fica grávida, a primeira coisa que a gente ouve das pessoas nas lojas, quando a gente vai procurar roupas ou alguns artigos, vai ser menina ou vai ser menino? Dá vontade de responder? Vai ser humano. Então vai precisar de roupa, vai precisar de, talvez, vai precisar de babador, vai precisar de colherinha, de pratinho, como todo mundo. Então, essas perguntas são perguntas que nos mostram como a gente ainda não conseguiu ultrapassar essa barreira muito sexista que existe na indústria de artigos para crianças, principalmente. Uma vez eu estava lendo um artigo que dizia que, poxa vida, né? Se minha filha quisesse ser astronauta, ela teria poucas chances para poder se inspirar em outras mulheres que também foram astronautas, ou então, pelo simples fato de que quando a gente vai numa loja de brinquedos, a oferta que existe para meninas, ela não envolve coisas assim perigosas, aventureiras, exploratórias e científicas.
envolve coisas mais caseiras, do preparo do alimento, de cuidar da casa, de talvez ser médica, né? Sempre envolve algum tipo de cuidado. Enquanto que para os meninos, muitas vezes, a oferta de brinquedos e brincadeiras se concentra mais nesse lado exploratório, né? De cientista, de desbravador do universo. Tem aí um certo desbalanço muito evidente entre as coisas que a gente vê ofertadas, mas eu acho que cada vez mais a gente está conseguindo mostrar também para o comércio o quanto que nossos filhos e nossas filhas vão querer fazer um pouco esse transbordamento aí, justamente porque o brincar não tem gênero. Brincar não tem gênero, não tem cor, não tem raça, não tem etnia e não tem crença também. O brincar, quando tem alguma dessas coisas envolvidas, é porque talvez não seja adequado para crianças. Já pensou nisso? A gente precisa então estar muito atenta para brincadeiras ou brinquedos em que o sexo ou o gênero vai importar. Provavelmente eles são totalmente inadequados para as crianças. Existe hoje em dia uma carga muito grande em cima tanto de meninos quanto de meninas por uma série de questões sociais que estão sendo incutidas na educação e que a gente precisa rever urgentemente. E na minha opinião a gente já começou a rever isso sim. Me parece que cada geração consegue dar um salto qualitativo com relação à geração anterior, né? Esses dias eu estava conversando com uma amiga minha aqui sobre as diferenças na educação entre as gerações anteriores e aquela que a gente está vivendo agora. Por exemplo, como cada geração conseguiu dar um salto tão grande e qualitativo com relação à educação dos seus filhos. E com relação a muitas outras coisas, né? Mas agora focando em educação dos filhos. A geração, por exemplo, das nossas avós, né? Que muitas vezes tinham a questão do castigo físico, né? Do bater, do ameaçar, do xingar como algo muito presente. A geração seguinte já começou a pensar um pouquinho diferente essa questão do castigo físico, justamente porque sofreu muitas vezes castigos e abusos físicos que não queria mais repetir. Então talvez a geração dos nossos pais já tenha conseguido aplicar menos castigos físicos do que aquela geração anterior. E a nossa geração talvez está dando agora mais saltos também com relação à afetividade. Talvez a gente esteja com um pouco mais de condições de trabalhar questões afetivas com os nossos filhos, porque a gente tem um outro ponto de partida. A gente não precisa mais agora fazer tanto esse trabalho de não castigar fisicamente aí os filhos, né? Porque isso já se avançou nisso bastante, apesar de ainda existir, né, muitas vezes, infelizmente, essa lógica do castigo físico. Eu acho que em grande parte a nossa geração já conseguiu lidar de uma outra forma com adversidades aí dos filhos. Então a nossa geração talvez esteja conseguindo dizer coisas como eu te amo, como você é importante para mim, questões de sentimentos, da gente poder também validar os sentimentos, não reprimir choros, nem do adulto, nem da criança. Então isso talvez sejam saltos importantíssimos nessa nossa geração que a gente está vivendo e que vão ajudar para dar as condições de possibilidade para a nossa próxima geração aí poder educar melhor ainda os seus próprios filhos. Quer dizer, cada geração talvez vai ter essa tarefa, né, de conseguir fazer algum salto na qualidade, né, da educação dos filhos para poder garantir que a próxima geração já parta desse novo lugar aí e consiga fazer seus próprios saltos qualitativos. Por que eu estou falando isso das gerações? Porque junto com toda uma geração que vai educando seus filhos e depois essa educa seus filhos também, a gente também está imprimindo valores sociais e de gênero, de papéis de gênero, quando a gente está educando nossos filhos. Em que contextos a gente diferencia os gêneros e por quê? Em nome do quê? Uma coisa que a gente ainda precisa superar no sentido de desconstruir e poder construir outra coisa no lugar é a noção de que para as mulheres sobram lugares de cuidado, de preferência dentro da casa, da família, dos filhos, e para os homens sobra aquela pressão de conseguir o trabalho remunerado, de conseguir o emprego que seja mais bem pago. Então ambos estão aí num tipo de sofrimento
uma de não poder sair da casa e outro de não poder voltar para casa sem o dinheiro, ambos estão em pressões tão fortes que a gente precisa sim mudar e deslocar isso socialmente. E como é que a gente vai fazer isso? É no brincar. É com brincadeiras, é no faz de conta que a gente vai oferecer para a criança que no fundo, ela tem diversas opções para si, diversas possibilidades. E que o trabalho dela, junto com os pais, vai ser descobrir o que vai fazer ela feliz. Com o que ela vai poder trabalhar, estudar, se sustentar e vai aprender a cuidar de si e do seu espaço, do seu ambiente de vivência, assim como qualquer outro. A tarefa de cuidar da casa é uma tarefa que é de quem mora numa casa. Então isso é uma tarefa tanto de meninos quanto de meninas, de poder aprender isso, a poder aprender a cuidar de si, ser um sujeito autônomo, que vai de preferência também aprender a se sustentar, e também de poder cuidar de si e do seu ambiente. Tornar essas questões que não estão mais ligadas a gênero, talvez seja a nossa maior tarefa nesse momento histórico que a gente está vivendo. E todas as crianças, todos os adolescentes deveriam poder crescer com o direito de se expressarem livremente sem serem punidos ou sem serem rechaçados por algum estereótipo aí do tipo: não pode chorar porque isso é coisa de menina, ou não trepa nessa árvore porque isso é coisa de menino. Isso tira a liberdade do brincar, do faz de conta, e também já vai ensinando para a criança ao mesmo tempo ao que ela deveria corresponder para ter aprovação e reconhecimento dos outros. Os sentimentos de crianças e adolescentes devem ser acolhidos e validados, independentemente se é menino ou se é menina. São crianças e estão aprendendo a lidar com as suas próprias emoções. Me parece que o exercício da igualdade é um exercício que também passa necessariamente pelos exemplos que as crianças têm de dentro de casa dos adultos. Como é que os adultos se tratam? Como é que estão divididas as tarefas aí de casa? Será que só a mãe cozinha? Será que só o pai vai trabalhar fora e ganha a remuneração? Será que é só o pai que vai cortar grama, por exemplo? Quer dizer, são exemplos um pouco escrachados que eu estou trazendo aqui, mas apenas para poder ilustrar aqui que as crianças estão sabendo exatamente quem faz o que numa casa e vão crescendo com essa noção quase que natural de divisão de tarefas, sendo que se a gente consegue mostrar para as crianças que essa divisão pode ser feita e refeita conforme o contrato atual no momento, então a gente vai mostrar para elas que isso é totalmente flexível e dependente das condições de cada um naquele momento. Se eu não vou cortar grama agora, é porque talvez eu estou com meu pé machucado, por exemplo. E não porque eu não tenho força para empurrar o cortador de grama. Para as crianças é essencial poder ver também como é que seus pais, como é que os seus adultos de referência estão lidando com essa relação de gênero entre si. E não só com os pais, nos nossos círculos mais próximos de convivência, a gente vai ter exemplos também de como é que as coisas acontecem em outras casas, né? Então, primos, tios, avós, dindos, todo mundo vai participar dessa esfera de exemplo para criança e para adolescente de como é que se dá a relação entre os gêneros e como é que é possível atingir uma certa igualdade de oportunidades, então. Mais do que palavras e do que conversas, que também são muito importantes, são as ações. As ações dos adultos é que vão mostrando para as crianças como é que as coisas são possíveis de acontecer. Agora eu gostaria de fazer algumas sugestões de atividades, de brincadeiras, de leituras, para a gente poder justamente com nossos filhos trabalhar um pouquinho essa questão de igualdade de gênero. Uma das opções que a gente tem para buscar é uma literatura que seja mais feminista. E você sabe o que é feminismo? Esse é um assunto que renderia um outro vídeo completamente, mas eu acho importante a gente poder também nomear aqui o que eu estou querendo dizer. O feminismo não é o contrário de machismo. O feminismo é um movimento que visa a igualdade entre homens e mulheres. Então todas as pessoas deveriam ser feministas, porque todas as pessoas deveriam ser a favor de que todos tivessem iguais chances de poder escolher, aprender, se expressar e se constituir.
independentemente de raça, gênero, cor, qualquer coisa que seja. Também contos e fábulas, né? Por exemplo, muito focado em princesas mulheres, que são salvas por príncipes, né? As princesas sempre têm algum ataque histérico, algum desmaio, alguma fraqueza, alguma coisa que fizeram e que estão aprisionadas e precisam ser salvas por um príncipe muito másculo num cavalo que vai lutar contra um dragão e que vai vencer todo mundo. Esse tipo de conto e de fábula, né, mesmo que seja clássico lá da nossa infância, ele não nos ajuda muito a constituir condições de igualdade aí entre os gêneros. Eu não estou fazendo aqui uma apologia à destruição desses contos de fada clássicos. Não, pelo contrário, eu acho que a gente pode sim continuar lendo esses contos para os nossos filhos, mas abrindo, por exemplo, uma janelinha de especulação e de poder, junto com eles, criar um incômodo nessa naturalização dos desfechos, das coisas, das ações, conforme o gênero que está colocado aí nessas fábulas. Os nossos filhos têm condições, sim, de poder fazer um estranhamento muito saudável dessas fábulas a partir das vivências que eles estão tendo e dos nossos exemplos em casa. A princesa talvez consiga se salvar sozinha. O príncipe talvez não precise desse peso todo de ter que salvar uma outra pessoa. Talvez ele possa cuidar um pouquinho mais de si, aprender a varrer uma casa, aprender a cozinhar. Não vou colocar aqui limites para o que cada um precisa ou não precisa aprender. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: as crianças e principalmente os adolescentes têm muitas ou todas as condições de conseguir estranhar essas coisas em que os papéis estão tão dados. E é isso que a gente pode explorar junto com nossos pequenos. Outros desfechos. Como é que você faria aqui? Você acha que isso é justo? Será que é sempre assim que acontece? E se ela fizesse tal coisa? E se ele fizesse outra coisa? Nisso a gente já consegue explorar uma gama de possibilidades, talvez muito mais interessante e saudável para a constituição dos nossos pequenos. Outra sugestão é poder dar liberdade na brincadeira. O brincar é tão importante, e o brincar criativo, livre, solto, onde as próprias crianças é que vão fazendo as regras desse brincar, é muito importante e muito constitutivo do ser criança. A gente não tem muito essa noção, mas brincar de ser o que a gente quiser nos amplia de tal maneira o nosso horizonte, nossa gama de possibilidades, que a gente consegue se colocar sempre de novo num lugar de autonomia, de sujeito da própria história, daquele que está escrevendo o seu próprio livro da vida, daquele que está escolhendo o que vai ser, daquele que está constituindo o seu caminho e está conseguindo fazer isso de uma maneira ativa. Eu vou dar um exemplo muito fofo e divertido, que aqui em casa, quando a gente brinca de faz de conta, cada um escolhe um personagem que gosta e vai colocando atributos para esse personagem, porque o personagem às vezes sozinho já não é suficiente para dar conta daquela riqueza de detalhes e de fazeres que a criança quer fazer. Meu filho Joaquim, ele adora brincar de Homem-Aranha, mas não basta ser Homem-Aranha. Ele tem que ser um Homem-Aranha que de repente tem algum poder especial que ele usa num anel de descongelar, porque eu escolhi ser a Elsa que congela tudo. Então nisso existe uma brincadeira tão interessante porque ela não limita a criança, não limita o personagem aquelas características apenas que o personagem clássico teria, e sim expande, abre os horizontes, abre as possibilidades, e com isso não está encaixotando as crianças e as personalidades e os fazeres e as chances de poder crescer na vida. Por último, eu gostaria de dizer que para a gente poder educar para a igualdade, a gente precisa acolher a diferença e ter compaixão com essa diferença. Gente, por hoje era isso. Eu gostaria de convidar vocês para se inscreverem no meu canal, quem não está inscrito, dar o seu like e também comentar aqui embaixo quais são as literaturas infantis que você indica para trabalhar essas questões de gênero com as crianças. Podem ser livros, vídeos ou outros materiais que você acha interessantes de poder trabalhar essa questão da igualdade entre crianças, para que a gente possa ter um material de troca também entre mães e pais. Eu também vou deixar a minha dica de um livro muito especial que eu estou terminando de ler, que é super curtinho para vocês, sobre a questão da igualdade de gênero. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.